Mas eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo altamente conhecido da palavra de Deus. Esse versículo já virou frase de calendário, frase de relógio de parede. Antigamente o pessoal tinha relógio de parede com os versículos bíblicos, né? Frase de para-choque de caminhão, frase de status do WhatsApp, frase de status ou de história do Instagram. Conhecidíssimo. Eu queria falar sobre ele nessa noite. Nessa noite, já passou das 6. Queria que você lesse comigo, ele é bem conhecido. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus, não, está fraco. 1, 2, 3. Eu caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha teus olhos rapidamente. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, esse é o teu altar, esse é o teu povo, eu sou teu, a palavra é tua, o povo é teu. Então trata o nosso coração nessa tarde de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. A igreja que concorda diz, glória a Deus. Gente, a palavra de Deus fala que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Não é para morrer por nós, ele morreu em nosso lugar, porque era um preço que nós precisávamos ter pago, que era o preço do pecado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio a essa humanidade e cresceu, ele nasceu de uma mulher, cresceu e aos 30 anos ele iniciou o ministério dele. O ministério de Jesus demorou cerca de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio Jesus Cristo operou vários milagres. A própria palavra de Deus fala que a Bíblia não conseguiu trazer a quantidade de milagres que Jesus operou, porque foi muita coisa. Para você ter ideia dos milagres que Jesus operou, a dimensão dos milagres que ele operou, que a própria Bíblia fala, ainda são maiores do que o que a gente pensa. Eu vou te trazer um exemplo. A palavra de Deus fala que certa vez Jesus Cristo sentou cerca de 5.000 pessoas e com 5 pães e 2 peixes alimentou essas 5.000 pessoas. Quem já ouviu falar dessa passagem? Na verdade, o milagre é muito maior do que o que a gente lê. Porque naquela época, mulheres e crianças não entravam na contagem. Para cada homem que entrava na contagem, você imagina uma mulher e uma criança, já pula de 5 para 15 mil. Você consegue compreender que o milagre de Jesus foi muito maior do que o que a gente está lendo? Porque tem um contexto, naquela época as pessoas não entravam na contagem, só homens. Então Jesus Cristo operou diversos milagres. Jesus Cristo foi a primeira pessoa que chegou ao mundo para libertar as pessoas de demônios. Os judeus, eles não libertavam ninguém de demônios, as pessoas elas apareciam possessas de espírito maligno, só que os judeus não libertavam, eles nem acreditavam muito nessa questão, sabe? Eles não acreditavam que as pessoas estavam possessas. Ele meio que, como é que eu posso trazer para o dia de hoje, eles meio que tratavam com água com açúcar. Você calma aí, não tem o que fazer. E Jesus Cristo chegou de cara operando libertação. E eles estranharam tanto que uma das vezes que Jesus Cristo operou uma libertação num rapaz que estava possesso por espíritos malignos, a Bíblia diz que eles acusaram Jesus de ser Beelzebul. E disse, olha, ele está falando isso porque ele é o Beelzebul. O que é o Beelzebul? Beelzebul significa o senhor das moscas. Porque os judeus acreditam que onde há uma mosca, a mosca ela é mensageira do inferno. Ela está escutando a tua conversa que vai levar para o inferno. É isso que o judeu acredita. Por isso que quando eu vejo uma mosca, uma varejeira, eu já espanto logo. Quero nada perto de mim. Então eles acusaram Jesus Cristo de ser um senhor, uma potestade maligna. E Jesus Cristo naquela vez ele olhou para aquelas pessoas e disse, olha, você pensa que o inferno age de forma desorganizada? Você pensa que o inferno é desunido? Ele disse, olha, uma casa que luta contra si mesma, ela não vai subsistir. O inferno é altamente organizado e unido. Você pensa que eu poderia expulsar um demônio se eu fosse parte dos demônios? Eu não conseguiria fazer isso. E Jesus Cristo passou cerca de 3 anos e meio operando milagres, chamou pessoas para ficar perto dele. Não eram só os 12 discípulos que andavam perto de Jesus, tinha uma quantidade muito maior de pessoas. A palavra de Deus fala no livro de Marcos, eu acho que é capítulo 10, que certa vez o Senhor Jesus Cristo mandou cerca de 72 pessoas para entrar nas cidades e pregar e expulsar os espíritos malignos. Tinha muita gente andando ao redor de Jesus. Tinha um grupo de mulheres, por exemplo, que sustentava Jesus Cristo e o ministério dele financeiramente. Maria Madalena, que é tida erroneamente como a mulher, a antiga prostituta. Na verdade, Maria Madalena ela foi liberta de 7 demônios. A Bíblia não fala que ela foi prostituta. O que a Bíblia fala que foi uma prostituta que o Senhor Jesus Cristo livrou da morte, muito provavelmente era uma mulher chamada Susana.
Não era Maria Madalena, era outra mulher. Então muita gente seguia Jesus, e Jesus operando milagre, operando maravilha, dispensando o poder dele e ensinando os discípulos. Só que chegou o final do ministério de Jesus aqui na terra. Quando se aproximou o final do ministério de Jesus, ele começou a intensificar para os discípulos alguns ensinamentos. Ensinamentos de humildade, ensinamento de união, ensinamento de autoridade. Acho que o pastor Paulo pregou aqui na semana passada, de certa vez, acho que foi no domingo ou foi na quinta-feira, de que certa vez os discípulos eles foram expulsar um demônio, e o demônio não saiu foi quinta-feira, não foi? Não saiu da pessoa, e o pai do rapaz foi reclamar com Jesus: o que está acontecendo que os teus discípulos não estão conseguindo expulsar? E Jesus Cristo deu uma determinada orientação para os discípulos. Jesus Cristo tratava de ensinar a todo mundo. Jesus Cristo falava por parábola, e as pessoas não entendem o porquê que Jesus falava por parábola. Jesus Cristo falava por parábola porque ele veio para cumprir diversas promessas e diversas profecias. Uma delas é que no Salmo 78, eu acho que é 78, versículo 2, procura para mim, eu nem te dei esse salmo. Eu acho que é o Salmo 78, versículo 2, que foi escrito assim, cerca de 600 anos antes de Cristo. Já falava que ele iria falar por parábolas. Olha só, muito tempo antes, é esse? Conseguiu? Abrirei os lábios em o quê? Parábolas, e publicarei enigmas nos tempos antigos. Já falava que Jesus, quando viesse, ia falar em parábolas. E Jesus Cristo orientava as pessoas, ensinava elas de maneiras com que elas viessem a entender no dia a dia. Entenda uma coisa, irmãos: aquela sociedade é uma sociedade altamente agrícola, altamente rural. Então todas as analogias que a Bíblia usa é de um período assim. Por exemplo, a analogia de quando Jesus vier. A Bíblia fala que estarão dois no campo, um será levado e o outro, estarão dois no moinho, um será levado e outro será deixado, porque toda aquela sociedade era sociedade agrícola. Então ele precisava falar uma linguagem que as pessoas entendessem. E a Bíblia diz que na última semana de Jesus, antes da crucificação, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, e as pessoas começaram a adorar: Hosana ao filho de Davi, né? Bendito que vem restaurar o trono de Davi, que ficou conhecido como Domingo de Ramos, né? Foi o último domingo antes da crucificação. E a Bíblia diz que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, passou a semana em Jerusalém, e na quinta-feira ele chamou os discípulos para conversar. Chamou eles para ter um assunto sério, porque estava se aproximando a sexta-feira da paixão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo reuniu todos os discípulos e disse assim: vamos ceiar juntos, vamos jantar. Quero reunir vocês numa mesa, quero conversar com todos vocês. Aquele quadro que é muito famoso, que você encontra vendendo em lojas, você encontra na internet, de uma mesa bem grande, retangular, de vários discípulos, aquilo ali é uma ilustração que não é verdadeira. Porque naquela época as mesas elas eram muito baixinhas, as pessoas elas sentavam no chão, se apoiavam ou no cotovelo ou nas mãos e ficavam com as duas pernas na lateral. Não sei se você consegue me entender. Era assim que as pessoas ficavam sentadas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava jantando com os discípulos e deu várias orientações. Uma das orientações foi quem era o traidor. Jesus Cristo falou isso: olha, o traidor já está no nosso meio. O traidor é aquele que vai comer no prato comigo. O traidor é um que vai vir perto de mim, vai me beijar no rosto. E os discípulos não sabiam quem era. E o Judas lá. E a Bíblia fala que o Pedro olhou para um discípulo chamado discípulo amado. Esse discípulo amado era o João, que era aquele que era mais próximo de Jesus. Sempre tem aquela pessoa mais próxima. E disse assim: olha, pergunta a ele aí quem é o traidor. O Pedro perguntou para o João, né? Pergunta a ele, o João perguntou. E Jesus Cristo falou: é aquele a qual eu parti o pão e dei o pão para ele. Esse é o traidor. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, em um determinado momento da Santa Ceia, ele partiu o pão e deu para o Judas. Só que os discípulos não se tocaram, eles não enxergaram aquela situação. E a palavra de Deus fala uma coisa muito interessante, que no momento em que o Judas pegou o pão, o diabo incorporou nele naquela hora, na ceia com Jesus. Na hora que Jesus Cristo deixou o pão para o Judas, o diabo incorporou. Jesus olhou para o Judas e deu uma palavra que não foi para o Judas. Ele deu uma palavra para o diabo. Ele disse assim: o que tenhas que fazer, que faças logo. Por que eu estou falando isso para você?
Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se permitiu ser traído, mas em momento nenhum ele se permitiu ser enganado. O Senhor Jesus estava sabendo de tudo. Nada do que passa na tua vida ou na tua vida é surpresa para Ele. Ele tem resposta para tudo que você está passando. Eu contei um testemunho aqui rapidamente de um testemunho que nós recebemos na quinta-feira. A irmã estava orando, isso aqui para mim foi bem impactante. A irmã estava orando e pedindo oração aqui a gente no final do culto. E a gente sempre faz essa oração no final do culto. E essa irmã estava com leucemia. E a gente ora, mas a nossa fé, e eu confesso a você que às vezes a minha fé também é limitada. E eu não estava tão crente que a situação ia se reverter. Mas a pessoa que estava lá no hospital estava. A fé dela estava muito maior do que a minha. Quando foi na foi terça-feira, Abigail, que tu mandou? A Abigail mandou um vídeo da moça, 1 minuto e meio, a moça agradecendo. A moça fazendo um vídeo no hospital, com uma bandana na cabeça, porque esses processos de quimioterapia cai cabelo. E ela fazendo o vídeo, era 1 minuto e meio, ela se tremia, a câmera tremia, ela chorando. Ela disse assim: eu estou totalmente curada. Não tem mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. Eu estou totalmente, eu creio que foi Deus que me curou. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor Jesus ainda hoje opera milagres. Nós tivemos um testemunho de uma irmã aqui, de uma moça que estava vindo para a igreja, pedindo oração pela amiga dela. Eu tenho que tomar cuidado, porque no dia eu falei o que aconteceu e o Instagram derrubou. A moça levou isso aqui na cabeça, num assalto, na semana em que ela tinha decidido vir para a igreja. Na cabeça. Aí vieram pedir oração pela fulana de tal, que está com um projétil na cabeça. Nós começamos a orar. E mais uma vez, a fé dessa pessoa que vos fala é limitada. Eu não vou mentir para vocês. Eu estava orando, meu Deus, o negócio aqui está difícil, porque é uma situação muito, né, muito difícil, né, enfim. Para os olhos humanos é impossível. A gente começou a orar, e todo culto essa moça pedia oração. E a gente estava orando, e os irmãos da igreja orando, porque a impressão que passa é que a minha oração aqui, a oração do pastor Paulo, a oração de qualquer pessoa aqui na frente é mais poderosa do que a sua, é nada. A fé dessa moça era maior do que a minha. Mas a gente estava orando, e a igreja orando. Eu sempre falo para vocês, a gente ora por pessoas que a gente não conhece, mas um dia a gente precisa de oração, não é assim que eu falo? A moça chegou para mim e disse: pastor, lá no final, no culto lá fora, na quinta-feira, estava eu, tinha terminado o culto, estava eu chupando um din-din de coco, que eu gosto muito. A moça chegou para mim e disse assim: sabe aquela moça que a gente está pedindo oração, que aconteceu isso, tal? Pois essa moça está querendo vir para a igreja. Eu disse: ela está viva? A moça está querendo vir para a igreja. Eu disse: mas ela está enxergando? Porque quando entra na cabeça, pode ser que eu fiquei assim, ficou alguma sequela. Ou ela não enxergou, ou ela ficou com alguma paralisia em algum dos membros. Pensei eu com meus botões. Ela disse: não, ela está totalmente normal, não tem nem vestígio de pólvora atrás dos olhos dela. Eu disse: meu Deus, os médicos estão examinando todo o globo ocular e não encontram vestígio nenhum. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava lá conversando com os discípulos. E ele olhou para o Judas e disse: Judas, eu acho que ele estava falando era para o diabo: o que tens que fazer, que faças logo. Quando Judas saiu, o Senhor Jesus começou a dar diversas orientações. Uma das orientações que ele deu foi sobre humildade. E ele não fez uma encenação, mas ele exemplificou com gestos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no meio da Santa Ceia, ele pegou uma toalha, botou na cintura, pegou uma vasilha com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso aconteceu na última Santa Ceia. Quando chegou no Pedro, ele olhou para o Pedro. O Pedro olhou para ele e disse: Senhor, eu não aceito que os meus pés sejam lavados por ti. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Jesus olhou para ele e disse: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E a Bíblia fala que o Pedro olhou para Jesus e disse assim: pois me lava inteiro. Eu preciso ter parte contigo. E o Senhor começou a dar várias orientações. Gente, é o seguinte: daqui a algumas horas é chegado o momento do Filho do Homem se entregar na cruz do Calvário. Daqui a algumas horas é chegado o momento do Cordeiro Santo de Israel ser degolado, do Cordeiro Santo de Israel ser, como é que eu posso falar? Melhor dizendo, ele vai ser crucificado e vai ser derramado até a última gota. E os discípulos começaram a ficar aflitos. Afinal de contas, era o líder deles, que durante 3 anos e meio iria morrer. E um dos discípulos olhou e disse assim: Senhor, deixa eu ir contigo para onde o Senhor vai. O Senhor disse assim: você não pode ir comigo agora, mas depois você vai.
E a palavra de Deus fala que um dos discípulos fez uma pergunta muito capciosa. Ele disse: Senhor, como é que eu vou para onde o Senhor vai se eu não sei o caminho? Aí Jesus Cristo olhou para o discípulo e disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um porquê de Jesus Cristo ter falado isso para o discípulo. Eu trouxe para vocês algumas ilustrações. Bota para mim, Carlinhos, por favor. Para você entender esse texto que é tão maravilhoso. Isso aqui é o tabernáculo na época que os hebreus fugiram do Egito. Só para você entender de forma rápida, eu vou ser sucinto e rápido, porque a gente ainda tem a Santa Ceia. O tabernáculo é toda essa área cercada por tendas brancas. A Bíblia fala que a presença de Deus ela ficava fixa dentro de um móvel chamado Arca da Aliança. Você já ouviu falar nisso? Ela ficava fixa dentro daquele local. E a Arca da Aliança ela ficava sem lugar para poder ser colocada. A Bíblia fala que Deus deu várias orientações para o Moisés. E mandou o Moisés fazer um tabernáculo, uma casa, um templo, para que a presença de Deus fosse guardada. Esse tabernáculo ele ficava no meio do povo de Israel. Você está vendo cabanas ao redor. Eram as 12 tribos de Israel. 3 tribos ficavam na frente, 3 tribos ficavam do lado, 3 do outro lado e 3 do outro lado. Ficava bem no centro, tudo por orientação de Deus. Só que esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes. 3 partes. A primeira parte é essa parte onde as pessoas estão em pé. Essa parte que não está coberta, não sei se você está conseguindo enxergar. Essa parte era chamada de átrio externo. O que tinha no átrio externo? No átrio externo tinham 2 elementos. Ela tinha uma pia, onde os sacerdotes, antes de entrar naquela parte coberta, lavavam as mãos. Só que antes da pia, logo quando a pessoa entrava na primeira porta do templo, ela tinha um altar chamado altar de crucificação. Não é crucificação, era o altar de redenção. Por quê? Porque esse altar, essa espécie de fogueira gigante, ela ficava flamejando o tempo todo. E para que ela servia? Todas as vezes que os hebreus ou os judeus precisavam que os seus pecados fossem perdoados e remidos, eles entravam na parte externa do templo, nessa parte que se chama átrio, ou se chamava átrio, para poder levar um animal para ele ser degolado, até sair todo o sangue dele, e depois que ele fosse degolado, ele era colocado em cima desse altar, e ele teria que ser queimado até o final. Por que eles faziam isso? Porque nessa parte, era a parte onde eles precisavam de perdão de pecados. Todo judeu que se sentia em pecado com Deus, ele tinha que pegar um animal dele, ou tinha que comprar um animal de alguém, e levar nessa parte externa que se chamava átrio. Geralmente, o animal que era levado era um cordeiro. Olha só, era um cordeiro. E detalhe, qualquer animal que fosse levado, para as pessoas mais pobres, era levado 2 rolinhas, 2 pombinhas. Todo animal que o judeu decidisse levar tinha que ser perfeito. Ele não podia escolher do rebanho dele um animal manco, um animal doente, um animal com problema de vista, um animal com problema de lã, um animal que só tinha uma perna, um animal que só tinha 3 pernas, um animal que já estava doente para ele se livrar. Não. Tinha que ser um perfeito. Todo judeu que precisava de perdão de pecados tinha que pegar o seu melhor animal, o seu melhor cordeiro, aquele sem defeito nenhum, aquele sem mácula nenhuma, para poder levar para o átrio externo e queimar lá na frente para ter o perdão dos pecados. Uma vez feito isso, a palavra de Deus fala que está lá no livro de Êxodo, o sacerdote, ele lavava as mãos na pia externa e entrava no segundo lugar. Eu acho que eu coloquei uma foto lateral recortada do segundo lugar. Não, essa daí não. Pronto. Ele entrava no segundo lugar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar da direita para a esquerda um homenzinho em pé. Vocês estão conseguindo ver? Fecha essa luz do meio, por favor, Márcio, só para os irmãos enxergarem melhor, porque essa imagem está um pouco ruim. Pronto, essa parte aí que ela está circulando. Obrigado. Essa parte, ela se chamava lugar santo. Nessa parte era diferente. Por quê? Porque no átrio externo todo judeu tinha acesso. Todo hebreu poderia entrar com o seu animal para ir até o sacerdote e dizer assim, eu estou precisando de perdão de pecados para mim e para a minha família. Por favor, sacrifica esse animal, queima ele todinho. Só que lá no lugar santo, que era a segunda porta, todos os lugares que eles entravam tinha uma porta. Na segunda porta só entravam os sacerdotes. As pessoas que Deus separou para poder fazer o trabalho do templo. Essas pessoas entravam no lugar santo todos os dias.
Nesse lugar santo ele tinha alguns elementos. Na verdade era um lugar bem simples, só que ele tinha algumas coisas. Primeiro, ele tinha um negócio, eu vou descer aqui só para trazer aqui para vocês darem uma olhada. Um candelabro com 7 velas, igual esse aqui, só que era bem grande, pesava 43 quilos de ouro. Isso aqui, gente, chama-se menorá, tá? Vou subir de novo. Tinha uma menorá dessa acesa o tempo inteiro, com as 7 velas acesas. Tinha uma mesa chamada mesa da propiciação, onde era queimado o incenso, porque o incenso naquela época era para dar um bom cheiro, um aroma suave. E tinha uma mesa na lateral, que era uma mesa com 12 pães. Por que tinha 12 pães? Porque cada pão simbolizava cada tribo de Israel. E por que o pão? Eu não sei se você lembra de que o nosso Deus, ele cuidou do povo de Israel durante 40 anos no deserto. E a palavra de Deus fala que todos os dias descia um maná do céu. Você já ouviu falar disso? Então tinham 12 pães naquela mesa, simbolizando todas as 12 tribos de Israel. Aqueles pães, eles estavam ali para simbolizar o cuidado de Deus e a provisão de Deus para com o seu povo. Você está conseguindo entender? Eu estou sendo claro para você? Na primeira parte tinha uma porta que dava acesso ao átrio externo para perdão de pecados. Na segunda porta tinha acesso ao lugar santo, que significava provisão de Deus. Tinha lá um candelabro desse aqui que era a menorá acesa. Por que a menorá ficava acesa? Porque não existia iluminação dentro do lugar santo. Na segunda parte do templo não tinha iluminação. A iluminação era o candelabro. E outro detalhe, os judeus acreditavam que cada vela dessa acesa eram os olhos do Senhor olhando para eles o tempo inteiro. Então todos os dias os sacerdotes entravam pela manhã e pela tarde, olhavam os pães, porque esses pães eles ficavam lá e eles eram trocados de 7 em 7 dias. Então todos os dias ele ia olhar para ver se não tinha mofo, para ver se estava tudo certinho, botava os pães lá, fazia essa menorá ficar acesa o tempo inteiro, fazia o incenso ficar subindo no segundo lugar, que era no lugar santo. Essa mesa, esse lugar simbolizava o lugar de contato com Deus diário e de provisão do Senhor. Amém? Só que tinha o terceiro lugar, que era o lugar santíssimo. Você está vendo aí depois dessa cortina, ou chamado de Santo dos Santos. Quem já pisou? É desse lugar aí, que é essa música. No lugar santo dos santos, ou no lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote. Só o chefe de todos os sacerdotes entrava. Não era todo mundo que tinha acesso. No primeiro lugar, todo mundo tinha acesso, que era o átrio externo. No segundo lugar, só os sacerdotes tinham acesso. No terceiro lugar, que era o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote tinha acesso. E detalhe, ele só tinha acesso uma vez por ano. Reza a lenda judaica, que isso não está na Bíblia, mas reza a lenda judaica, que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, ou uma corda amarrada no calcanhar. Por quê? Porque ele se purificava para entrar no Santo dos Santos. Ele aspergia em si mesmo sangue de boi, que era um ritual que Deus tinha dado para Moisés, para poder ele se purificar. E esse sangue do boi que ele aspergia em si mesmo, ele levava um pouquinho e derramava em cima da Arca da Aliança, que era o único objeto que tinha dentro do lugar santo. A Arca da Aliança era um objeto, uma espécie de baú, que tinha alças, e nessas alças passavam varas no meio das alças, e na parte de cima da Arca da Aliança, na tampa da Arca da Aliança, tinham 2 querubins de frente para o outro. Esses 2 querubins ficavam com as asas estendidas, um de frente para o outro, e eles ficavam de cabeça abaixada. Quando o sacerdote entrava lá com a corda aqui amarrada, ele derramava o sangue em cima da tampa da Arca da Aliança, e a glória de Deus subia. Eu botei uma foto aí, não botei? Uma que tem uma luz em cima. Pronto, você está vendo isso aqui? A palavra de Deus fala no livro de Êxodo que a glória de Deus subia. De dia era em forma de luz para iluminar o ambiente. De noite era como se fosse uma tocha subindo, não só para iluminar, mas para aquecer. Afinal de contas, eles estavam no deserto. No deserto à noite é frio. Então a Bíblia fala que no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava. E por que os judeus falavam que eles entravam com uma corda amarrada? Porque se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele era queimado lá dentro. Então as pessoas precisavam puxar os restos mortais dele. Por isso que ele entrava com a corda amarrada ou na cintura ou no calcanhar, ou aqui no tornozelo. E a palavra de Deus fala que dentro da Arca da Aliança tinha um pão que era do
do maná, tinha as tábuas da lei que o Moisés escreveu e a vara de Arão. O que é a vara de Arão? A vara é o cajado, que nem o cajado de um pastor. O Arão, ele era o irmão do Moisés, ele foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote. A palavra de Deus fala que a forma com que Deus demonstrou a escolha do Arão para todo o povo foi colocar a vara do Arão no chão, e a vara do Arão, que era um cajado que andava com ele para um lado e para o outro, criou ramos de flores. Essa vara do Arão floresceu, foi a forma que Deus encontrou para mostrar para todo mundo que ele estava escolhendo o Arão. Essa vara estava dentro da Arca da Aliança. E o que acontecia no lugar santíssimo? A presença de Deus. A glória de Deus estava naquele lugar. Diga amém, Senhor. A glória de Deus estava naquele lugar, dia e noite. O sumo sacerdote se entrava uma vez no ano, mas era o tempo todo. De dia era luz e de noite era fogo saindo de dentro da Arca da Aliança. E a palavra de Deus fala que essa presença de Deus, ela saía do meio das asas dos querubins. Por que eu estou falando isso para você? Porque os judeus, eles tinham uma forma carinhosa de chamar cada porta do templo. Lembra do primeiro lugar? Diga comigo, átrio externo. Está fraco. Átrio externo, lugar de remissão de pecados. Diga lugar santo, local de provisão. Lugar santo dos santos, a glória de Deus. Comunhão com Deus, face a face. Todo lugar desse tinha uma porta para ter acesso. Os judeus, eles chamavam cada porta de forma carinhosa. Eu vou falar aqui o nome das portas. A primeira porta que dava acesso ao átrio era chamada de porta caminho. Na época de Jesus, não era mais esse tabernáculo de tendas, já era um templo, já era a segunda versão do templo. A primeira versão do templo de Salomão foi destruída pelo Nabucodonosor. 70 anos depois, os judeus voltaram da Babilônia a construir a segunda versão do templo, que era a versão que estava vigente na época de Jesus. Mas era o mesmo desenho, as mesmas metragens. A Bíblia fala que todas as vezes que eles precisavam de perdão de pecados, eles iam lá e queimavam um animal. E eles entravam por uma porta que ele chamava carinhosamente de porta caminho. Aí os sacerdotes acessavam a segunda parte do templo, que era o lugar santo. Que os judeus também deram o nome para essa porta. Isso tudo que eu estou falando para vocês é estudo judaico. O nome da primeira porta eles chamavam de porta caminho. Chuta o nome da segunda porta. Qual era o nome da segunda porta? Todas as vezes que só os sacerdotes tinham acesso àquele local, todo dia, de manhã e de tarde, eles tinham que manter todas as 7 velas acesas, eles tinham que manter todo o incenso subindo o tempo todo e tinham que estar cuidando dos pães da propiciação, o tempo todo, para ver se não tinha mofo, para ver se estava inteiro, para ver se ninguém correu lá dentro e comeu um pedaço, para ver se nenhum sacerdote no horário de fome estava lá e deu uma mordidinha e o outro não viu, estava cuidando lá. A primeira porta era a porta. A segunda porta era a porta. Chuta o nome da terceira porta, que eu vou te dar uma caixa de vacina 100%. Qual era o nome da terceira porta? Jesus Cristo, quando olhou para os discípulos, naquele dia, os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: como é que eu vou fazer para seguir o Senhor até o caminho que o Senhor vai? Jesus Cristo olhou para eles e disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava falando para os discípulos? Vocês sempre vão precisar de remissão de pecados. Vocês não precisam mais levar nenhum animal para ser queimado lá, porque eu vou me entregar daqui a algumas horas. Você pode dizer glória a Deus? Daqui a algumas horas, eu sou o Cordeiro perfeito, eu não tenho defeito nenhum. Daqui a algumas horas eu vou me entregar por vocês. Vocês sempre vão precisar da minha provisão todos os dias, porque vocês vão viver da minha obra. Vocês não vão passar necessidade não, porque a palavra de Deus fala que o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: meu irmão. Não, mas olha para ele com gosto, diga: meu irmão, abençoado, cheiroso, o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você confia em Deus, no momento certo Ele vem com o teu escape. Vou falar de novo que eu ouvi uns 4, glória a Deus. Se você confia em Deus, no momento certo Ele vem com o teu escape,
com a tua provisão, seja provisão na área financeira, seja provisão na área da saúde, seja provisão na tua área, não sei, sentimental, na tua área psicológica, na vida espiritual. O Senhor Jesus sempre vai te prover. Sempre vai te prover. E não precisa você fazer mandinga não, tá, gente? Eu vi um meme tão engraçado, eu acho que eu fui ouvir ontem, quase que eu repostava, que dizia assim, uma menina rindo assim, né? A menina fica rindo, o pessoal usa a foto, né? A menina disse assim: alguém sabe me dizer que se o dinheiro de quem usou amarelo na virada de ano é desse mês? Gente, não precisa você usar amarelo na virada de ano. Não precisa usar ferradura no pescoço. Não precisa usar figa, tem gente que é com isso aqui, ó. Não precisa botar uma vassoura atrás da porta. Não precisa ir pular 7 ondas. Vai ter um jeito, o pessoal vai lá para litorânea e fica pulando. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você serve a Jesus Cristo, pois o Jesus que você serve não vai deixar faltar nada a você nesse ano de 2022. Vou falar de novo para você tomar posse. Bota a mão na tua cabeça. O Senhor Jesus que você serve não vai deixar nada faltar nesse ano de 2022. Diga: eu tomo posse. Eu recebo as bênçãos do Senhor para a minha vida. Primeira porta, caminho, perdão de pecados, onde o sangue do Cordeiro nos alcança. Quem é alcançado aqui pelo sangue do Cordeiro, diga amém. Segunda porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, onde você vai encontrar prosperidade do Senhor Jesus na tua vida em todas as áreas. Terceira porta, deixa eu lembrar, eu sou o caminho, a verdade e a... O que é que tem na terceira porta? A glória de Deus te envolvendo todos os dias. Você conhecer Jesus Cristo face a face. A palavra de Deus fala que Jó passou por uma luta enorme. Se você for ler o livro de Jó, o coitado, ele passou por lutas na frente das pessoas, ele passou por lutas internas, em determinado momento ele não entendia porque ele passava aquela luta. Só que tem um versículo do final do livro de Jó que diz assim, que ele deu um testemunho dele mesmo. Ele disse: olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu o conheço de relacionamento face a face. Tem lutas que você vai passar na sua vida, que é Deus que está mandando para você passar. Quem é de Deus aqui? A palavra de Deus fala que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Por que você acha que o que você está passando é coisa do diabo? Porque você acha que o deserto ao qual você se encontra hoje, seja em que área for, seja na saúde, seja nas finanças, seja na família, é coisa do inimigo. Quem levou o povo para o deserto foi Deus. Quem levou Jesus Cristo ao deserto antes de iniciar o ministério dele foi o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito levou Jesus até o deserto, para ele passar 40 dias e 40 noites lá jejuando. Se o Espírito levou Jesus até o deserto, ele não ia cair na tentação do inimigo, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Você consegue entender? Quem é guiado pelo Espírito Santo? Então o Senhor Jesus Cristo vai te dar força para sair do deserto. E você vai ter condições de encontrar Deus face a face no lugar santíssimo ou no santo dos santos. Era isso que Jesus Cristo estava falando para os discípulos. E que me deu vontade de falar essa noite. Eu não sei para quem, mas Jesus Cristo tocou meu coração, eu vou falar. Vou eu lutar contra Jesus? Eu não sou doido? Você está precisando de perdão de pecados e remissão de pecado. Quem está precisando? Eu estou. Minha mão está levantada bem aqui em cima. Jesus Cristo é o caminho. Primeira porta. Perdão de pecados. Quem está precisando de prosperidade? Quem está precisando de prosperidade na sua vida, diga amém. Segunda porta, Jesus Cristo é a verdade. Terceira porta, quem quer uma comunhão com Deus verdadeira e diária nesse ano de 2022, dá um glória a Deus. Jesus Cristo é a terceira porta, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Olha, vou falar só mais um versículo para encerrar a mensagem, a gente já ir para a Santa Ceia. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 10, e agora eu não lembro qual é o versículo, irmão, só lembro qual é o capítulo. Eu sou ruim, eu acho tão bonito aqueles pastores que falam o capítulo e o versículo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... Não lembro, gente, eu lembro que eu li, eu lembro que é no capítulo 10, agora eu não lembro. Que Jesus Cristo falou isso assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Eu acho que é João 10:1, Carlinha, por favor, por gentileza. Só um minuto, irmãos.
Não, não é o 10:1 não, mas é no João 10. Ele disse assim: eu sou a porta. Encontrou? João 10:9. Ô menino inteligente. Teu aniversário foi ontem, né? A gente vai já orar por ti, viu? Eu sou a... Tá fraco. Eu sou a... Tá fraco. Eu sou a... Se alguém entrar por... Será... Entrará e sairá e achará pastagem, ou achará alimento e não passará fome. Diga glória a Deus. Quem quer entrar por essa porta? Diga Jesus Cristo. Mais forte, Jesus Cristo é o caminho para a remissão de pecados. Jesus Cristo é a verdade para a prosperidade. Jesus Cristo é a vida para receber a glória de Deus. Legal a Bíblia, né? Essa Bíblia é muito legal, gente. Se coloca de pé no teu lugar. Coloca a mão no teu coração.